Tivemos bastante confirmações aí para a aula de hoje, um assunto muito importante, né, que está atingindo todo mundo, inclusive a gente aqui, né, enfim, todo mundo aqui da empresa, né, vai ser impactado. Mas vamos aguardar um pouquinho. Algumas pessoas não vão conseguir participar dessa vez, mas a ideia é a gente ir fazendo mais aulas como essas, porque o tema aí, né, tá rolando e não vai ser em uma aula que a gente vai conseguir passar tudo, tirar todas as dúvidas. Então, a ideia é a gente fazer mais aulões aí como esses, para informar todos os clientes, enfim, deixar todo mundo bem a par de tudo. Vamos aguardar mais uns minutinhos, deixa eu ver se tem mais gente para entrar aí. Vamos começando. Bom, gente, como eu passei para vocês ali, né, ao longo desse mês, a aula de hoje é justamente para explicar um pouquinho o que está acontecendo. Eu imagino que vocês devam ter visto na TV, na rádio, devem ter ouvido também comentários aí com colegas, enfim, outras pessoas que vocês interajam. Mas nada melhor do que receber essa informação diretamente aqui da contabilidade de vocês, né, que vocês confiam, que vocês escolheram aí para estar junto, para estar lado a lado com vocês. Então, a ideia é passar um resumão de tudo que está rolando de uma forma bem simples, sem juridiquês, sem contabilês, para que vocês entendam. E aí, no finalzinho, a gente abre para algumas perguntas, se der tempo. Eu pretendo levar aqui essa aula por 1 horinha, tá? Então, passando um pouquinho mais que 1 hora, se for o caso, mas não extrapolando muito, senão fica cansativo e a gente não consegue assimilar, tá bom? Então, eu vou, caso a gente se prolongue, a gente remarca, como eu disse, eu quero fazer mais aulas como essas, para a gente deixar vocês bem a par de tudo e ninguém ficar com dúvida, tá bom? Eu vou começando aqui compartilhando um material que eu fiz, preparei, para também não ficar só eu falando, blá, 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 né? Ficar uma palestrinha aí, vocês não conseguirem visualizar. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Legal. Qualquer coisa, guardem e anotem todas as dúvidas, que no finalzinho eu vou abrir aí, vocês vão poder abrir o áudio, se sentirem à vontade, e a gente vai conversar. Vai abrir aí um canal de comunicação. Me avisem se vocês estiverem vendo com um okzinho assim. Estão vendo a minha apresentação aí, bem bonita que eu fiz? Vamos lá. Show de bola. Bom, gente, a ideia é a gente falar de reforma tributária de uma maneira simplificada, né? E, como eu disse, sem ficar falando muitos termos técnicos e ajudar mesmo vocês a entenderem o que está rolando lá em Brasília e no Brasil todo, né? Hoje, a minha ideia é que você saia daqui entendendo como que os impostos vão funcionar a partir de 2026. Então, tá aí, né? Tá batendo a porta. Eu digo que nem tá batendo, já enfiou o pé e entrou, né? Porque em algumas prefeituras, por exemplo, já está até migrando lá para o emissor nacional. O exemplo de Curitiba é um ótimo exemplo disso, né? Então, já está vindo, já tá sentando no sofá, então a reforma está aí. Não dá mais para a gente dizer, lá na frente eu vejo, não dá para a gente empurrar mais para frente, né? Inclusive, no mês passado, a gente foi. Mês passado, não. Mês passado, a gente foi para São Paulo. Eu achei que era esse mês passou tão voando, mas foi no finalzinho do mês passado. A gente foi para São Paulo, eu e mais algumas pessoas daqui, para um evento sobre reforma tributária. E lá a gente entendeu, era um grupo de vários contadores, tributaristas, enfim, a gente entendeu como, de fato, isso vai impactar os nossos clientes, como que a gente leva isso para os clientes. Então, a gente está estudando aí a reforma desde 2024, quando, de fato, ela começou a se tornar mais palpável, digamos assim, né? Só que agora a gente tem as normativas. Agora estava tudo muito no escuro, tipo, vai acontecer a reforma. Eu brinco que eu escuto sobre reforma tributária desde que eu estava na faculdade, e é verdade isso, né? Então, faz muito tempo que se fala sobre reforma tributária, mas agora ela simplesmente está acontecendo, né? Então, era uma lenda, agora de fato está acontecendo, porque se não acontecer, né, o Estado quebra. Então, é algo que já se esperava acontecer. Então, no mês passado, como eu estava comentando, a gente foi para lá, ficou um dia inteirinho. Claro que a gente está estudando isso desde 2024, de uma forma mais
mais a fundo, mas agora a gente tem normas, né? Então a gente ficou o dia inteirinho com um grupo de tributaristas e outros contadores do Brasil todo, para a gente entender como que a gente vai, de fato, aplicar isso, né? Porque a gente tem lá as normativas, algumas ainda nem estão muito claras, mas já está acontecendo. E aí, como é que a gente põe em prática isso? Como é que a gente leva isso para os clientes, né? Eu imagino que no lugar de vocês, deva estar parecendo que a contabilidade vai resolver isso aí. Mas eu quero que hoje vocês entendam que a reforma tributária não é só tributária, é uma reforma do consumo, da forma como a gente compra, da forma como a gente paga, da forma como a gente escolhe os nossos fornecedores. Isso tudo vai impactar no final, da forma também como a gente precifica, como a gente faz os nossos contratos, contrato, enfim. Então, é muito mais do que só a parte de tributos, né? Então, eu quero que hoje vocês entendam como vai funcionar os impostos a partir de janeiro de 2026, que vocês entendam o que muda para quem está no Simples Nacional. E aí, o Simples vai acabar, vai continuar? Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês, porque a maioria dos nossos clientes e a maioria dos empresários no Brasil são Simples Nacional. E como que você tem que se preparar, né? Para você não perder margem, para perder competitividade também perante o mercado. Enfim, esses são os objetivos que eu quero alcançar na aula de hoje, beleza? E aí, como que eu vou abordar esses temas com vocês, tá? Então, eu separei dessa maneira aqui, ó, em 8 tópicos, basicamente, tá? Então, eu vou contextualizar, mostrar um pouco dos objetivos ali da reforma, vou explicar um pouco como que era o sistema, e quando eu digo era, porque era mesmo, já mudou, né? Então, como eu expliquei agora em novembro, a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, que é um exemplo do município que já mudou, já está com as notas fiscais lá no emissor nacional. Então, já mudou, né? A gente já tem que falar do sistema tributário anterior como era, né? Então, a partir de novembro ali, todas as empresas do Simples já estarão lá no emissor nacional, as configurações já são diferenciadas, já vai ter o campo de créditos e tudo mais, mas eu vou explicar um pouquinho mais detalhado depois. Vou falar também um pouquinho o que muda, né, com essa reforma do consumo, o que vem de novo, né, além do que a gente já conhece. Vou falar também um pouquinho sobre os impactos práticos no negócio, né? Porque não adianta também eu ficar aqui, blá, 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 e tá, mas o que muda de prático, né? O que eu tenho que fazer? Como que eu devo lidar, né? Para já, para agora. Vou falar também sobre as mudanças no Simples Nacional, uma resolução só para o Simples Nacional. Então, a reforma do consumo, ela olha muito para a parte do regime normal, né, lucro presumido e lucro real, mas o Simples também muda, o MEI também muda, aí vem também um regime híbrido que muda, que é diferente, né, não existia antes, então vou falar um pouquinho sobre isso também. Vou falar sobre a reforma da renda, que aqui pega muito no bolso dos empresários, por quê? Porque aqui mexe na parte da distribuição de lucros, né? Então, a gente já está acostumado com essa coisa da isenção, da distribuição de lucros, e teve a aprovação de um projeto de lei, né? Que, claro, ainda vai para o Senado e depois para a sanção, mas a tendência é que seja, sim, tributado a distribuição de lucro, os lucros, né? Então, é algo muito novo e que vai, sim, pesar no bolso do empresário. A gente precisa entender quais são as estratégias, né? E o lucro que eu tenho na empresa, será que eu consigo distribuir? Será que não? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, como se preparar, né? Então, a ideia é compilar isso tudo aí e a gente conseguir conversar um pouquinho sobre sistemas, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero começar falando aqui sobre um relatório aí da PwC que fala, né, sobre a tributação no mundo todo. E lá, a tributação no Brasil é abordada como a mais complexa do mundo, digamos assim, né? Por quê? Hoje no Brasil, a gente leva 1.500 horas por ano só para lidar com impostos, né? E aqui eu estou falando de lidar com impostos desde a emissão da nota, desde planejar qual regime você vai fazer, vai optar, até a parte do recolhimento. Então, passa também pelo nosso trabalho aqui, pelo trabalho de vocês. Então, é muito tempo para entender, apurar e recolher os impostos. É a tributação mais complexa que existe, é a do Brasil.
Um pouco porque quanto mais complexo, mais no escuro, né, os empreendedores ficam. Então, é algo muito cultural, que já existe no Brasil há muito tempo, e a gente só vai levando e pensa assim, o meu contador que entenda lá, que se vire, né? E quando a gente olha para padrões, assim, de fora do Brasil, a gente vê o quanto que estamos no escuro mesmo, acho que essa é a palavra, a gente não consegue enxergar, não consegue ter transparência de como que funciona, né? Apesar de que a gente tem profissionais, como os contadores, para clarear, para explicar, mas a gente sabe que até para os contadores, em muitos aspectos, é complexo, como por exemplo, o DIFAL, a substituição tributária, a questão da guerra dos estados, né, que a gente tem do ICMS, então, aqui falando de comércio, né, então, até para os contadores é complexo, então, entender a tributação, somente a faculdade não funciona, tem que ter faculdade, tem que ter especialização, e tem que ter muitos cursos, a parte ali para conseguir compreender 100% a tributação no Brasil. Então, não é só vocês, todo mundo está junto, tá? É difícil mesmo, e isso aqui mostra, né, o relatório aqui do Banco Mundial, o quanto o Brasil é complexo. Bom, eu quero explicar um pouquinho para vocês. E outra coisa, né, a proposta da reforma, coloquei até aqui embaixo, é mudar isso. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, né? Então, o discurso é esse, a reforma vai simplificar tudo, a reforma vai deixar tudo menos burocrático. Vamos ver se na prática é isso. Quando eu estava lá no evento de São Paulo, eu falei, gente, meu Deus, eu saí daqui querendo não ter mais escritório de contabilidade. Claro que é brincadeira, né, que eu amo ser contadora, mas ficou muito mais complexo, né? Por enquanto, mas vamos ver, né, se depois dessa transição aí as coisas melhoram. A proposta é mudar isso, né? Deixar esse sistema, que é essa bagunça toda, até trouxe um rolo aqui, né, um monte de fio cruzado. Por quê? Porque o sistema tributário no Brasil é complexo, né? São 5 impostos sobre o consumo ali, falando de ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, tudo misturado, cada um tem uma regra. Quando a gente está falando até de produto, por exemplo, cada produto tem um código específico e esse código tem uma regra específica. Em um estado é um, em outro estado é outro. Se eu vendo para o meu estado é uma tributação, se eu vendo para o estado vizinho é outra tributação, se eu vendo para um estado que não tem um convênio, que não tem um acordo ali, é outra tributação. Então, é complexo mesmo, né? Cada um tem sua regra, suas guias, suas datas próprias. Quando a gente está falando de Simples Nacional, é uma única guia que junta tudo isso, né? Justamente porque esse bolo ali, esse bololô, né, que é a tributação no Brasil, fica mais simplificada para o empresário. Mas será que fica transparente, né? Você paga uma única guia, você não sabe nem o que está pagando, graças a Deus tem a contabilidade ali para fazer a apuração e tudo mais, mas não é transparente, né? Então, a reforma vem justamente com essa proposta de trazer transparência para o empresário e para o consumidor, tá? Então, o resultado, né, desse bolo todo que a gente tem hoje é uma burocracia, uma insegurança jurídica, é um custo alto e quem paga a conta somos nós, né? E o que muda com essa reforma do consumo? Bom, como eu citei ali, a gente tem 5 impostos ali, 5 tributos, né? E esses 5 tributos viram 2 tributos, que é o IBS e o CBS. O IBS, ele vem na linha do Imposto sobre Bens e Serviços para substituir o ISS e o ICMS, né? O ISS é o imposto municipal, que é pago quando você presta serviços, e o ICMS é o imposto estadual, que é quando você vende uma mercadoria. E aí o IBS vem juntar esses 2 impostos e virar um único, né? Já a CBS é a contribuição sobre bens e serviços. Percebam que aqui eles juntam os bens e serviços, né, em um único imposto. Então, a CBS vem substituindo a PIS e COFINS, que são 2 contribuições. E também, nessa mesma linha, cria-se um novo imposto chamado imposto seletivo. No caso do imposto seletivo, ele vai bem parecido na mesma linha que um imposto que a gente tem chamado IPI, que é um imposto que, de acordo com a necessidade desse bem ou desse serviço,
a alíquota é maior ou menor. Então, no caso ali de cigarros e bebidas, por exemplo, vai ter uma super alíquota, né? E aí, no caso de produtos de cesta básica, por exemplo, zerando, né? Então, é um imposto seletivo. Quanto mais necessário para a população, quanto mais importante, né? Quanto menos nocivo, digamos assim, ou supérfluo, né? Mais baixo vai ser. Beleza? Então, o cenário é basicamente esse aqui. E as regras, né? Como é que ficou a base e as regras? Então, agora, a partir da reforma, a base vai ser toda a operação. Então, se eu estou vendendo ali um produto ou um serviço, e dentro desse serviço tenha alguma taxa, tenha algum. Se for um serviço que eu tenho um contrato ali, que tenha um variável, algum percentual, enfim, ou um produto que tenha frete, algum encargo incluso ali dentro, né? Eu preciso utilizar isso como base. Aqui a gente pode dar um exemplo bem legal, que é a questão de treinamentos, de infoproduto, por exemplo, que tem a questão das taxas. Inclusive, uma coisa muito importante é que as plataformas de cursos, enfim, não só as plataformas de curso, mas as plataformas no geral que fazem operações de venda, de recebimento e tudo mais, elas vão ser solidárias, tá? Então, a partir da reforma, as plataformas que tenham, que passem ali as transações, essas plataformas precisam obrigatoriamente se responsabilizar pela correta emissão. Então, empresas ali como Hotmart, Eduz, enfim, essas empresas que vendem treinamentos, que você loga lá, lança teu curso e tudo mais, infoprodutos, né? Essas empresas, elas vão ser solidárias. Então, por que eu toquei nesse ponto? Porque lá tem as taxas também, as taxas da plataforma, a taxa de, enfim, tem várias taxinhas lá, taxa de antecipação, enfim, todas as taxas que estão inclusas lá vão fazer parte da base, do valor total da operação. Ah, mas é juros, não é minha receita. Sim, mas faz parte da operação. Então, a base agora muda, né? Então, a base é todo o valor de venda, tá? Então, hoje os impostos, eles são cobrados por dentro. Então, como que funciona hoje? Eu abro uma empresa e aí eu olho o mercado, vejo quanto que eu quero de lucro, tudo, e coloco o meu preço de venda lá, formo meu preço de venda, né? Analiso custos, despesas e tudo mais, e coloco o meu preço de venda. Quando eu vendo, eu arrecado todo esse valor, recebo no meu caixa esse valor, e aí a contabilidade faz a apuração, emito minha nota, né? Quando vendo tudo, a contabilidade faz a escrituração dessa nota, gera o meu imposto, faz a apuração, gera o meu imposto, me passa para eu pagar, né? Eu, como empresário, eu pago esse imposto e isso deduz, analisando, visualizando como se fosse uma DRE, né? Que é uma demonstração de resultado. Eu tenho a venda, eu tenho a dedução, o imposto, né? Eu tenho todas as despesas e aí eu acho o meu lucro, né? Isso não vai acontecer mais, por quê? Eu vou ter, vai ser o contrário, eu vou precisar formar todo o meu preço, né, com o meu custo e todas as informações que eu tenho em relação ao meu produto, ao meu serviço, e aí eu vou embutir o imposto, né? Então, aqui, o preço do produto, eu trouxe até um exemplo aqui, o preço do produto, R$ 100, o imposto de BS-CBS, 25, nesse exemplo, total, R$ 125. Então, o meu consumidor, ele vai saber o quanto ele está pagando do produto e o quanto ele está pagando referente ao imposto, né? Então, isso traz um pouco mais de transparência e ele consegue comparar de uma maneira mais clara, né? De uma maneira mais transparente o produto X com o produto Y, porque ele sabe que o imposto está ali, então ele sabe quanto de fato custa aquele produto, né? Então, a gente vai ter que olhar muito para essa parte de precificação, para essa parte de preço de venda, né? Para ficar competitivo no mercado, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com qual que é a média do mercado, quanto que o mercado tá vendendo esse produto aqui. Ah, é R$ 60? Legal. Então, eu tenho que chegar em R$ 60 com o meu custo. Aí eu vou para, em vez de eu formar o meu preço e aí ir deduzindo, eu vou vir de baixo para cima, eu vou analisar meus custos ali, vou ver como eu consigo enxugar para chegar no preço de venda que o mercado aceite, né? Então, é uma nova forma de lidar, uma nova forma de analisar ali a questão da precificação. Então,
isso aqui é muito importante, né? A questão da base e a questão da transparência para o consumidor. Então, ele vai conseguir ver ali o quanto de fato é o produto e o quanto de fato é o imposto, diferente do que acontece hoje, que a gente vende e depois a gente tira o imposto ali. Aí aqui eu trouxe a questão do imposto por fora, né? E o crédito financeiro. Então, do imposto por fora, já expliquei mais ou menos. A questão do crédito financeiro. Como é que vai funcionar a partir de agora, gente? Então, assim, vamos imaginar que eu vendo, que eu compro essa caneta aqui. Então, comprei essa caneta. Quando eu comprei essa caneta, eu comprei de uma empresa. Essa empresa pagou o imposto referente a essa caneta aqui. Esse imposto que ela pagou, eu me credito. Então, bem parecido com o que acontece hoje nos regimes normais ali, num lucro real, por exemplo, né? Que daí eu compro, eu tenho a nota fiscal ali e eu tenho o imposto. Esse imposto, CBS e IBS, vai vir destacado na nota fiscal e eu vou conseguir utilizar esses créditos, tá? Então, tudo que eu comprar, comprei essa caneta, comprei esse mouse, comprei esse copo, tudo que eu comprar, eu vou comprar de empresas e vou ter esse crédito acumulado. Então, vai ter tipo uma conta corrente de créditos e débitos. Então, comprei, tenho crédito. Vendi, eu consigo me aproveitar desse crédito. Então, antes, o que acontecia no PIS e COFINS? Aqui falando de regime normal, tá? O que acontecia no PIS e COFINS? Só alguns gastos davam direito. Então, quando a gente olha ali para uma empresa de serviço, por exemplo, energia, o insumo que eu utilizo para prestar o meu serviço, o frete, a água em algumas atividades, enfim, todas as despesas que eu utilizo na minha prestação, eu conseguia ter crédito, né? Em muitos casos, o imposto virava custo. Então, algumas despesas ali que eu tinha, eu não conseguia ter crédito. Agora, com IBS e CBS, todo imposto pago, como eu citei aqui, a caneta, o mouse, o copo ali, gera crédito financeiro, e esse crédito financeiro fica como se fosse um cashback, tá? Eu acho que é uma analogia bem legal da gente trabalhar. Então, eu compro, eu tenho um cashback ali que eu vou ganhando, vou acumulando, e aí quando eu vendo, eu consigo utilizar esse cashback, digamos assim. Eu estou usando essa analogia para ficar mais simples, tá? Então, na prática, não existe mais o imposto sobre o imposto. Então, eu comprava, e aí, quando eu vendia, eu tinha que pagar imposto, sendo que porque é uma cadeia, né? Então, a indústria fabricou, vendeu para a distribuidora, por exemplo, aqui eu estou falando de comercialização de produto, tá? Então, vendeu para a distribuidora vendeu para mim e eu vendi para o consumidor final. Todo mundo pagou imposto, ou seja, imposto sobre imposto. Agora, a gente pega essa cadeia e vai aproveitando o imposto até chegar ao consumidor, tá? Então, essa é a grande mudança, digamos assim. É bem interessante, bem legal, porque as empresas que tiverem bastante compras com créditos, elas vão ter uma base, obviamente, uma base, uma alíquota, no caso, não uma base, uma alíquota muito menor das empresas que não tomam créditos, né? Então, isso é muito legal. Aqui a gente já consegue entender um pouquinho, a gente já consegue prever um pouquinho a importância da contabilidade. Por quê? Se a minha empresa não tem registro de nada, se a minha empresa não tem nota fiscal de nada, se a minha empresa compra de empresas que não dão crédito, acabou para mim. Já vou ter uma alíquota super alta, né? Então, aqui a gente já começa a caminhar um pouquinho ali nesse sentido de ajustar a contabilidade, beleza? Aí, falando um pouquinho sobre o sistema de créditos aqui, né? Então, nem todo o imposto pago gerava crédito, agora tudo que for insumo. Então, aqui, quando a gente fala de insumo, vou falar de empresa de serviço, que eu acho que é mais legal quando a gente fala de insumo. Então, uma clínica, por exemplo, que compre ali os insumos para utilizar no dia a dia, os descartáveis, produtos para aplicar em procedimento, por exemplo, se for, sei lá, uma clínica, no exemplo mais dentro do nosso cenário aqui, tudo que ela utilizar ali, ela pode tomar crédito disso, né? Já as empresas do Simples Nacional, aqui eu estou falando de empresas do regime normal, tá? Lucro presumido, lucro real. Já as empresas do Simples Nacional, elas vão poder optar
por um regime híbrido. Por quê? Porque as empresas do Simples Nacional, elas não vão tomar créditos e nem gerar crédito, tá? Então, se for Simples Nacional puro, não vai gerar e não vai tomar crédito. Porém, ela pode optar pelo regime híbrido. Essa é a grande novidade também aí para quem é do Simples Nacional. Então, as empresas que são do Simples Nacional, elas querem se beneficiar ali dos créditos. Claro que isso precisa ser analisado, precisa ser diagnosticado. Então, o que a gente precisa entender? Qual que é o diagnóstico atual da minha empresa? Ah, é esse aqui. Legal. A partir disso, a gente vai entender se vai fazer sentido ir para um regime híbrido, se vai fazer sentido ir para um regime normal, real ou presumido, tá? Então, ou se faz sentido eu manter no simples. Não faz sentido. Eu não tomo crédito, e para quem eu vendo também não vai precisar de crédito, então para mim vai fazer sentido aqui. Então, não é algo que eu vou conseguir aplicar a mesma coisa para todo mundo. Por isso que eu trouxe vocês para esse debate aqui, para a gente conversar, porque assim, não dá para simplesmente eu pegar aqui a reforma tributária e falar assim, pronto, gente, é isso aqui, ó, falar com o meu time aqui, né? É isso aqui, gente, aplica aí para todo mundo. Não dá. Não dá, por quê? As empresas compram de fornecedores diferentes, as empresas compram de forma diferente, as empresas vendem de forma diferente. Então, cada caso vai ser um caso mesmo. E a gente vai ter que olhar a contabilidade de cada um, né? O que tem, o que essa empresa tem de crédito, quanto essa empresa tem de crédito, de quem que ela compra, o fornecedor dela gera crédito, não gera crédito. Vou ter que analisar o seu fornecedor. Então, a gente precisa diagnosticar a empresa, e aí, a partir disso, a gente olhar para o futuro, né? Para 2026 ali, tá bom? Para saber se fica no Simples, se migra para o Simples, se vai para regime híbrido. A gente tem um estudo até que foi feito, deixa eu ver se eu acho aqui para falar isso para vocês, mas assim, cerca de 2, deixa eu ver se é 2 milhões esse número, eu tenho esse número aqui. Mas a gente eu estava estudando isso essa semana, aqui, ó. Estima-se, aqui, impacto no Simples, estima-se 2 milhões, é esse mesmo número, eu gravei certo. Então, estima-se 2 milhões de empresas migrando do Simples para um regime regular, para um regime normal, para vocês terem noção do impacto que isso vai ter. Então, vocês que estão aqui hoje, enfim, alguns são Simples, outros são lucro presumido, outros real, mas estima-se que 2 milhões de empresas que estão hoje no Simples Nacional vão migrar, porque vai ser mais vantajoso. Só que isso aqui é um estudo que o fisco soltou, né? Com base na análise que eles tiveram lá. Então, vai ser mais vantajoso para 2 milhões de empresas. Só que como que a gente vai saber quais são essas empresas, entendeu? A gente vai ter que analisar, diagnosticar. Qual que é o cenário atual? Legal, essa empresa é uma das que está dentro dos 2 milhões ali, né? Mas sem sorteando não dá para sortear. A gente precisa analisar mesmo, beleza? E aí aqui eu trouxe um sisteminha, ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui é a etapa da compra. Eu trouxe um exemplo de clínica aqui, ó. Então, a etapa da compra, no exemplo prático aqui, a clínica compra ali os descartáveis, bem o exemplo que eu estava comentando aqui, as luvas, equipamentos e serviços de limpeza, tal. Tudo isso vai ter IBS e CBS, porque pensa comigo, a empresa que vendeu, ela é uma empresa que também vai estar dentro da reforma, né, porque vale para todo mundo no Brasil, ela também vai estar pagando IBS e CBS. Já que ela está pagando, opa, eu vou me aproveitar desse crédito. Mas pensa comigo, e se essa empresa que eu estou comprando, ela não estiver recolhendo IBS e CBS? Como que eu vou saber disso? Precisa analisar? Eu vou trocar de empresa, eu vou pegar uma empresa que me dá crédito, né? Então, esse tipo de análise vai ter que começar aí com vocês. Não é uma coisa que acontece aqui desse lado, porque aqui desse lado eu só vou descobrir quando apurar a sua empresa. E aí já era, perdeu o crédito, tá? Então, a gente vai ter que começar a analisar a compra, a gente vai ter que começar a validar se o fornecedor faz sentido para mim. Esse aqui é mais barato que esse. Legal, mas o crédito que eu vou ter nesse, que é um pouquinho mais caro, compensa eu comprar desse que é mais barato? Então, esse tipo de análise vai ter que fazer parte do dia a dia de vocês, entendeu? Por isso que eu trouxe vocês para cá, para passar isso para vocês. Senão, vira 2026, e aí vai lá, a alíquota lá para cima,
vocês não entenderam nada do que está acontecendo, e aí a gente fica numa situação bem difícil, né? Aí, nesse exemplo aqui da compra, o que aconteceu na tributação? O imposto pago, né, como eu disse, gera o crédito tributário e ele pode ser utilizado para reduzir a sua base de IBS e CBS. Então, quando você for pagar o teu imposto, a gente vai fazer a apuração, olhar a tua conta corrente ali e validar se você tem crédito ou não, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o split também, que isso vai mudar muito, principalmente o financeiro de vocês, vai mexer no bolso, assim, diretamente, tá? Eu ainda tenho minhas dúvidas se vai funcionar, assim, pessoalmente falando, né? Eu tenho algumas críticas até a esse sistema aí, não sei se vai funcionar, pelo que eu conheço do lado de cá, mas a Receita está prometendo isso, né? Então, hoje, com a tecnologia que existe, eu acho possível. Mas precisa ser um sistema muito sinistro, assim, para funcionar do jeito que está na legislação lá. Legal, então aqui no exemplo prático da compra, acho que vocês conseguiram entender, né? Compra, tenho crédito, e aí na hora da apuração eu utilizo desse cashback ali, que eu chamei de cashback aqui, né, para ficar um pouquinho mais fácil, para pagar menos imposto, tá? Na venda, a clínica vai lá, presta seus serviços, emite sua nota fiscal com IBS e CBS destacado. A alíquota para a área da saúde vai ter uma redução de 60%. Lembra que eu comentei que a reforma vai trazer essa questão da seletividade à tona? Então, os serviços, os produtos que são necessários, que são importantes, que, né? Claro que tudo o que é vendido em sociedade é necessário, mas a gente tem alguns ramos ali que são mais importantes, né? No sentido de necessidade básica mesmo, né? Então, saúde, educação, a questão de produtos para cesta básica, então, isso tudo vai ter alguns benefícios. Ó, para vocês terem uma noção, deixa eu puxar esse dado aqui. A questão da saúde vai ter 60%. Deixa eu puxar minha colinha aqui, que é muita coisa, gente. Mas aqui, ó, para vocês terem uma noção, a alíquota padrão, né, do novo sistema é 26,5, tá? Então, a gente está falando de 26,5 para a maioria dos bens e serviços. Quando a gente fala de serviços profissionais, contadores, advogados e administradores entraram numa alíquota especial, tá? Justamente porque a gente vai fazer muito trabalho aí pro fisco, né? Meu Deus do céu, acho que os advogados e os contadores que mais vão se ferrar com esse novo sistema aí. Então, teve uma redução, porque a OAB entrou lá, né, com o processo e tudo mais, por questões, enfim, de necessidade também, entramos na redução, então vai ter uma redução de 30% também, então isso é legal, senão a gente aplicaria na alíquota padrão e aí não seria tão justo, né? Atividades imobiliárias vai ter uma redução de 40%, então isso é legal também. E aí, quando a gente vem para saúde, educação, insumos agrícolas e agropecuários, para vocês terem uma noção, vai ter uma redução de 60%. Por quê? Por conta da questão da seletividade, né? Então, é algo importante. Saúde é muito importante, educação é muito importante. Insumos agrícolas e agropecuários é muito importante para a alimentação da população, né? E aí, quando a gente vai ali para a cesta básica nacional, incluindo proteínas como carne, queijo e queijos, queijo, carne, peixes e queijo, vem para uma alíquota zero, né? Então, isso é sensacional, né? Porque a gente começa a enxergar como um sistema meio idealizado, né? Então, se a gente for pensar, é muito justo esse sistema, né? Então, quando a gente olha ali, cesta básica, poxa, todo mundo precisa se alimentar, saúde, educação, todo mundo, né, tem o direito de ter saúde, educação mais barato. Atividades imobiliárias, poxa, faz muito sentido, contadores e advogados também são muito importantes para a sociedade, então, não dá para jogar todo mundo no mesmo sacudir e dizer é isso e pronto, né? Então, a alíquota padrão vai estar lá, mas a gente tem essas exceções aí para esses ramos que eu trouxe para vocês, por ser muito importante para a sociedade, né? Legal, então, aqui, na venda, os serviços médicos aqui desse exemplo que eu dei, vai ter a alíquota reduzida e vai conseguir destacar o seu IBS, CBS, e o valor do imposto sobre essa venda de serviço ali, né, pode ser abatido pelos créditos da compra anterior, da compra que foi feita ali no exemplo que eu dei, né.
Resultado, na apuração mensal, a clínica compensa esses créditos com os débitos e paga somente o valor agregado do serviço, somente sobre a margem, digamos assim, né? Isso elimina o imposto em cascata, que eu citei no exemplo anterior, né? Então, o exemplo que eu dei, indústria, distribuidora, empresa que revende e o consumidor. Então, acaba com essa cascata de imposto, né? Eu vou me aproveitando, eu como empresário vou me aproveitando do que já foi pago na sequência. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, que tá ficando calor. Eu estou com um softbox bem na minha frente. E esqueci de ligar o ar. Mas é isso, tá, gente? Então, esse seria o sistema de créditos. E aí, vocês estão entendendo? Me deem um feedback aí com um joinha, ou, vamos ver o que mais tem aqui, ou um não joinha, se está muito confuso. Legal, show de bola. Vamos continuar então. Vamos seguindo. Aí aqui o tal do split, meu Deus do céu, isso aqui vai mexer muito no bolso, tá? Então, isso aqui eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar logo. Depois eu vou mostrar o cronograma ali planejado do governo, mas isso aqui eu tenho minhas dúvidas se vai rodar já de início, assim, tá? Por quê? Porque precisa de um mega sistema para isso, né? Apesar de que a tecnologia está super avançada, né? Mas vamos ver. Temos, assim, todo mundo que eu conversei da área, assim, da área tributária, da área jurídica também, o pessoal está meio assim com essa parte ali do split. Mas não podemos duvidar, com a inteligência artificial aí voando, pode ser que aconteça e vire o quanto antes, tá? O que é esse split, gente? É um sistema que basicamente vai morder na fonte o imposto, tá? Então, isso aqui é bem sinistro, porque vai impactar diretamente o bolso de vocês. De vocês não, da gente, né? Porque também sou empresário. Então, isso aqui vai morder diretamente na fonte. Como que vai funcionar? Vamos imaginar, eu fiz um esqueminha também. Vamos imaginar que você fez a venda ali. A empresa, eu ou vocês, né? Efetua a venda, emite a nota fiscal e destaca o IBS e o CBS ali. Aí vem para o pagamento, né? Pode ser Pix, cartão, enfim. Vai ter o pagamento da operação, né? Pagamento efetuado. Nesse momento aqui, vai bater no sistema. Então, lembra que eu falei para vocês que as plataformas digitais, fintechs, bancos, financeiras, enfim, todas elas vão estar conectadas no sistema, nesse novo sistema, tá? Então, elas vão vai bater a venda lá na maquininha de cartão, por exemplo, vou dar o exemplo do cartão de crédito, vai bater lá a venda, o valor, vai identificar lá, vamos imaginar que seja, vamos pegar o mesmo exemplo dos R$100 ali, R$100 e 25 era o imposto, né? Deixa eu só confirmar se era isso. Isso mesmo, ó, 25 e 100. Vamos usar esse exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos imaginar que você vendeu ali R$100, bateu na maquininha de cartão. R$25 já vai diretamente para o fisco, na hora, imediato. E vai cair no seu bolso, na sua conta corrente ali, somente o líquido, tá? Aí, obviamente, depois a gente vai ter que fazer as declarações, as obrigações, as apurações e tudo mais, para validar se isso tudo tá ok. E aí, tem um adendo aqui, tá? Na hora que bate lá, vai ter uma. Lembra que eu comentei com vocês que vai ter uma conta corrente de créditos e débitos? Quando você compra, você tem crédito. Quando você paga não. Quando você vende, você tem o imposto a pagar. Aí, antes de fazer essa compensação, essa transferência, vou chamar assim, esse repasse, na verdade, repasse é o termo certo. Esse repasse para sua conta como vendedor, ou enfim, o prestador do serviço ali, ele vai bater lá na Receita Federal, nessa sua conta corrente. Eu estou chamando de conta corrente para facilitar, tá, gente? Porque se eu for trazer termo técnico aqui, a gente não sai hoje daqui. E aí, vai bater nessa conta, vai ver se você tem crédito a utilizar, digamos assim. Se você tiver, vai os R$100. Opa, não tem, vai os 75, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Na teoria, é isso, tá bom?
Agora vocês entendem por que eu duvido aí que vai funcionar logo dessa maneira? Porque é muito complexo. Imagina, a conta corrente ali da gente, como empresário, vai ter que estar muito acertada, vai ter que estar muito alinhada. Se bem que com um tanto de declaração que a gente envia, é possível, tá? Mas é algo muito sinistro, assim, tá? Então, esse é o plano, isso é o que está aprovado, tá bom? Então, o split payment é tipo um negócio que mexe no fluxo de caixa dos empresários. Então, imagina que você está acostumado a simplesmente vender, receber o dinheiro, e aí um mês depois você paga o imposto, ou um trimestre depois, dependendo do teu regime tributário. Agora, você vai receber o líquido, você não vai conseguir fazer o dinheiro trabalhar, né? Então, vai ter que ajustar muito o teu fluxo de caixa para que o dinheiro que entre seja antes, né, do dinheiro que sai. E aqui eu nem estou falando do imposto, eu estou falando de dinheiro para aluguel, para folha de pagamento, para fornecedores, enfim, precisa ajustar muito bem o fluxo de caixa. Porque imagina se eu vendo e, e antes de, enfim, antes de eu receber, eu tenho que pagar. Ferrou já, ferrou tudo. Então, se eu não tenho isso muito bem planejado, como um fluxo mesmo, de entrada e saída, quebra, qualquer empresa quebra, né? Então, a necessidade de um financeiro muito bem ajustado, muito bem alinhado, vai ser assim, para ontem. Tá? Então, isso aqui, meio sinistro, mas é o que tá, né? E aí eu trouxe aqui para vocês o cronograma da transição, para vocês entenderem, tipo, aonde que a gente tá? Começou, não começou, falaram que foi aprovado, mas já começa. Então, assim, 24 e 25 a gente estava em discussões, aprovações, regulamentação, tá saindo um monte de normativa esse ano aí. Nossa, a gente nem vence de ler e estudar, porque tá tudo uma atrás da outra, né? Então, esse ano aí saiu uma atrás da outra. Setembro saíram duas, outubro saiu também. Então, até dezembro, que eles precisam que saia tudo até dezembro, né? Porque daí eles têm 90 dias para algumas questões ali, para respeitar, né? A questão de noventena e tudo mais. Então, vai sair mais coisas até dezembro de 2025. Então, 24 e 25, regulamentação. 26, início da transição. Como eu citei, muitas prefeituras já estão migrando. Por quê? Agora as prefeituras fazem parte da integração. Então, não existe mais assim, federal, estadual, municipal. Agora é tudo junto, está tudo integrado. Inclusive, a gente teve 3 casos de pessoas jurídicas que foram autuadas por algumas prefeituras aqui do Paraná, tá? Foram autuadas. Por quê? O que a prefeitura fez? Em 2024, tá? Coisas de 2024. O que a prefeitura fez? Foi lá, pegou as informações de cartão de crédito, que eu não sei como eles tiveram acesso a isso, porque a prefeitura não se comunicava antes, né, com federal e estadual. E os SPEDs, as declarações, as e-financeiras que os bancos e fintechs mandam para a Receita Federal, é Receita Federal. Município nem tem acesso, nem tinha, né? E aí, o que aconteceu? Essa prefeitura autuou essas 3 empresas, por quê? Ela estava emitindo nota, porém ela tinha uma máquina de cartão em uma fintech da vida aí, tipo Mercado Pago da vida, né? Não sei se era Mercado Pago, acho que era Pagar.me, numa Pagar.me da vida aí, e aí lá nessa maquininha ela estava recebendo valores muito acima do que estava emitindo de nota. E aí a prefeitura identificou isso por meio desse acesso aqui do federal, que ele não tinha, e aí mandou a cartinha e pediu para se regularizar, né? E, enfim, ficou absurdo o negócio, por quê? Porque agora Estado, município e federal, né, e Receita Federal viraram só, digamos assim, o banco de dados está sendo compartilhado, tá bom? Enfim, aí como eu disse, ainda em 2025, apesar de que é só regulamentação, algumas prefeituras já estão migrando para o emissor nacional, que é o caso de Curitiba. Então, Curitiba já está lá no emissor nacional. Inclusive, a gente tem alguns clientes que estão testando a nossa plataforma, que é o Hub do cliente, onde lá a gente até correu para agilizar isso, porque a gente viu que a gente vai ter que ensinar o cliente a usar o portal do cliente, do emissor nacional, uma coisa que eles já tinham migrado, tipo,
Enfim, já estavam adaptados com a prefeitura, ele tem que migrar lá, e o portal nacional é horrível, os clientes não entendem, é bem complexo, tem que selecionar um monte de código. E aí como é que a gente ensinar isso o cliente no meio de uma transição de reforma? Então, o que a gente entendeu? Poxa, os clientes vão sofrer muito para usar o emissor nacional, eles vão precisar da nossa ajuda, mesmo a gente fazendo manual e tudo mais, a gente vai precisar pegar bastante na mão deles e tudo. Vamos fazer algo mais simplificado? E aí a gente investiu em tecnologia aqui e desenvolveu uma plataforma que já manda direto lá para o emissor nacional. Então, você entra lá, emite as notas, tem alguns clientes que estão utilizando esse mês já, né? E aí já emite a nota por lá e já manda direto para o emissor nacional. Então, uma mão na roda, a partir de novembro, não vão precisar utilizar o portal do emissor nacional, porque vão utilizar ali o nosso hub do cliente, que é uma plataforma que a gente desenvolveu por aqui, tá? Mas está em teste, né? Porque foi uma plataforma aí que a gente já estava querendo desenvolver, mas com essa questão da migração, a gente pensou, vai ter que ser agora, temos que mandar os clientes para lá, senão vai ser difícil, vai ser complicado, enfim. E aí é isso, gente. Inclusive, vocês que estão aqui, que nem todos são do Paraná, né? Deixa eu ver quem está por aqui. A gente tem bastante gente que é daqui, ó. Mas, ó, bastante gente de São Paulo. Temos um cliente aqui do Acre, Rio Grande do Sul. A maioria São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Pelo que eu olhei aqui, nem todos são de Curitiba, Paraná, mas se vocês quiserem testar, utilizar a ferramenta lá, vai ser muito bom. A gente está pensando, tá, numas próximas features ali, colocar algumas outras ferramentas que ajudem, tipo cálculo de funcionário, tipo simulação de preço de venda, a gente até está com um plano aí de cadastrar fornecedores que tenham mais créditos, então, claro que é uma coisa mais para frente ali, né, porque demanda tempo, investimento e tudo mais, mas a gente já está com vários planos, assim, para conseguir centralizar tudo para o cliente ali dentro, e aí o cliente conseguir utilizar e conseguir desenrolar as coisas por ali, tá? Então, se você é de Curitiba, ou se você é também de outro estado aí, e quiser conhecer a ferramenta, chama a gente no WhatsApp, pode ser hoje ou amanhã, e aí a gente te dá um direcionamento de quando que libera para a tua cidade, tá bom? E aí, quem sabe você utiliza por lá, e de repente está pagando um outro sistema, já usa por lá mesmo, então vamos conversando, tá bom? Cola na gente que a gente está aqui no mesmo barco, tá bom? Bom, então, em 2025, algumas cidades já estão migrando para o emissor justamente por conta da reforma, então já começaram a transição antes, né? Mas a transição da parte tributária é 2026, janeiro de 2026, tá? Então, em janeiro de 2026, começa de fato a transição da parte tributária. 2027, a gente tem o plano ali de extinguir o PIS e COFINS, tá? Então, CBS integral. O que isso significa? Que em 2026, as empresas vão pagar ainda PIS e COFINS. Vanessa, você quer falar algum comentário sobre isso aqui? Pode falar. Eu vou abrir também no final para dúvidas, mas se for alguma coisa que não dê para segurar, pode perguntar. Oi, Anne, boa noite. Eu só vou perguntar porque talvez eu não consiga ficar até o final, que eu já estou empurrando uma aula que eu tenho que dar para ficar aqui na reunião, sabe? Que já era para ser 7h30, já empurrei para as 8, e daí, Anne, eu tenho só uma dúvida, assim. Eu vou te dar um exemplo até de valor para ficar mais fácil, se você puder falar para a gente. Um exemplo, uma distribuição de lucro de R$1 milhão, tá? Você sabe dizer qual será a taxação em cima desse valor? Uhum. Eu até trouxe ali, acima de R$50 mil vai ser 10%, tá? Eu vou explicar detalhadamente um pouquinho mais para frente. E assim, gente, se vocês tiverem dúvidas muito assim pessoais, que de repente não queiram abrir aqui e tudo mais, e eu não esclarecer nessa aula, eu vou esclarecer essa parte da distribuição, mas vai ser 10%, tá? Não. Pelo projeto de lei, 10%. Inclusive, a gente está com um trabalho aí de fazer análise de distribuição de lucros, para fazer atas que garantam a distribuição de lucros, mesmo que para anos posteriores, só que é um lucro que é do ano ainda do sistema antigo, tá? Então, é possível fazer isso.
tá bom? Entendi. Só que precisa ali analisar quais são os lucros, documentar, fazer ata e registrar isso, tá bom? E isso daí vai valer a partir de janeiro já. A partir de janeiro. Então, Ah, se tiver, tipo, tem 1 milhão para distribuir, tem que fazer ou fazer a ata ou distribuir antes, tá bom? Tá, é isso que eu ia perguntar, se daí você sugere, por exemplo, se a gente tiver um valor lá, né, da empresa, de talvez fazer essa distribuição antes de virar o ano. Isso, exatamente. Ou Tá fazer a bem. ata, né? E aí Uhum. faz a análise, documenta e faz a ata para distribuir posterior. Porque às vezes tem o lucro contábil, mas não tem o dinheiro em cash ali, tipo, entendeu? Aí Entendi, obrigada. vou fazer a ata também, tá bom? Obrigada. De nada, Vanessa. Mas, ops, fiquei sem áudio agora. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão ouvindo? Legal. Então, 26, começa a transição ali. O que vai acontecer em 26? A gente continua com o sistema atual, pagando os impostos, todos os impostos, mais os dois. Como que vai funcionar isso? Não significa que eu vou pagar a mais. Vai ser tirado uma partezinha do PIS e da COFINS, por exemplo, ali, do ISS e do ICMS, para complementar, digamos assim, essa guia, porque eles querem testar o sistema, né? Então, vai ser como se, vamos imaginar que eu tenho, sei lá, os R$ 25 lá que eu dei de exemplo, R$ 25 para pagar de PIS e COFINS. R$ 5 eu vou pagar numa guia de IBS e CBS e R$ 20 eu vou continuar pagando nas guias normais, entendeu? Então, ele vai só dividir ali para testar o novo sistema. Provavelmente porque eles querem validar o sistema, as guias, o código de receita, enfim, questões operacionais mesmo. Então, 26 é isso que a gente tem, todas essas mudanças, e a gente começa a ser cobaia ali do governo testando o recolhimento por meio dessas novas guias ali de IBS e CBS, beleza? Aí a gente fica um ano testando isso. 27 acaba com PIS e COFINS. 28 acaba com ISS e ICMS, tá bom? Então, vai de forma gradativa. Em 2032 é a previsão do último ano de transição, tá? Então, a gente fica 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 nesse sistema meio lá e meio cá, e 2033 estaremos com o novo sistema rodando. Esse é o plano, tá? Para vocês conseguirem entender. Então, aproveitando o embalo ali da pergunta da Vanessa, tudo que a gente puder fazer, tipo, ainda no regime atual, dá tempo, né? Por isso que a gente está conversando com vocês de maneira antecipada. Que bom que vocês estão aqui. Mas a gente vai fazer mais vezes, porque, enfim, tem outros clientes que não conseguiram nesse horário. A gente vai fazendo até conseguir atingir aí, a gente quer atingir pelo menos 90% da nossa base, né? Então, a gente vai ter que fazer muitas aulas aí explicando sobre isso. Mas vamos seguindo. E os impactos reais, né? Então, aqui eu trouxe alguns benefícios, né? Porque nem tudo são flores, mas também não dá para dizer que é só coisa ruim, né, gente? Como eu mostrei ali, se fizer certinho, aproveitando todos os créditos, a gente consegue até redução de base, né? Então, não dá para demonizar tudo, porque tem muita coisa boa que vai acontecer. A questão da seletividade, eu acho que é algo muito justo, né? Quando a gente olha para a população no geral, algumas atividades, muitos clientes nossos são da área da saúde, então vão ser beneficiados, a parte de educação também, então tem muita coisa boa. Então, benefícios ali que a gente conseguiu tirar até o momento, menos burocracia no recolhimento de impostos, né? Maior transparência no cálculo, então não vai ficar aquela bagunça de, meu Deus, não entendo o que está acontecendo aqui, ó, é assim, assado, tá aqui, ó, isso aqui é o custo, isso aqui é o imposto, tá tudo certo, entendi, os clientes vão conseguir entender um pouquinho melhor o sistema tributário aí do Brasil, né, e melhor entendimento do sistema tributário, inclusive é outro ponto que eu trouxe ali, e créditos tributários mais amplos, né, então hoje a gente tem pouquíssimos créditos, né, e agora com a questão da reforma a gente começa a ampliar esse cenário aí dos créditos tributários. Desafios, confusão no fluxo financeiro, como eu citei, né, tipo, vai ter que ter isso muito bem apurado, muito afinado com a contabilidade, tipo, a questão do pagamento dos impostos e o recebimento em relação às vendas, revisão de preços e contratos, isso aqui é muito importante, não adianta você pegar o que você tem hoje e mergulhar em 2026 igual, não vai funcionar. Porque você precisa analisar o mercado, você precisa analisar seus fornecedores, você precisa analisar quais parceiros estratégicos vão com você para 2026 e quais não, né? Porque
precisa fazer sentido, né? E isso vai acontecer do outro lado também, né? Então, quem contrata vocês também vai fazer essa análise, né? Quer dizer, quem tiver essa informação, né? Não sei se a contabilidade deles está fazendo um aulão desse, mas se eles tiverem essa informação, eles também vão analisar a contratação de vocês, né? Então, isso é muito importante. Necessidade de atualização de sistemas e ERP, né? Então, se você tem um sistema financeiro ali, vai ter mais campos para preencher, vai ter mais informações para colocar, enfim, vai mexer muito com a parte de softwares. Por isso até que a gente já está desenvolvendo o sistema aqui desde 2022, né? Mas agora a gente viu como isso é necessário para o negócio que a gente está. Não adianta a gente achar que, tipo, imagina a gente ter que lidar com, sei lá, 200 sistemas diferentes, não tem como, né? Então, por isso que a gente já está centralizando tudo, isso vai facilitar para o cliente e para a gente também. Então, não dá para eu ser hipócrita aqui e dizer assim, é só para ajudar os clientes. Não, para a gente também vai ser importante ter tudo centralizado. Para a gente também é importante que a gente tenha o cliente dentro do nosso ecossistema. Então, hoje a gente nem se vê mais só como uma contabilidade, né? Então, a gente já se vê como um hub de soluções. Além de contabilidade, a gente entrega soluções também para os nossos clientes, né? Que vão além dessa parte contábil e financeira. Então, isso é muito importante. A parte de sistema, vocês têm que ficar de olho também. Ajustes no capital de giro, né? Com o split, como eu mostrei ali. Então, se eu não tenho capital para girar ali, meu capital de giro é curto, eu vou ficar despreparado lá na frente, porque o dinheiro vai cair a menor. Eu não vou ter mais o tempo de 30 dias para pagar o imposto da venda que eu fiz. Eu vou receber já o líquido. Então, tem que trabalhar o fluxo de caixa muito bem. Poxa, tem uma folha de pagamento alta ali que fica apertado. Já tenho que considerar isso, já tenho que analisar isso no meu preço de venda, ver se faz sentido, né? De repente, jogar time, enfim, olhar para tudo isso, senão você vai enxergar isso quando for tarde, quando, né, não ter o dinheiro para pagar algum fornecedor, alguma conta, enfim. Necessidade de contabilidade precisa digital. Por quê, gente? Vocês notaram, não sei se vocês notaram, mas a gente está intensificando a cobrança de extratos de todos vocês. A gente está intensificando a cobrança de que vocês garantam que as notas fiscais estejam emitidas certinhas. Por quê? Porque o fisco está em cima e a gente não quer nenhum cliente sendo autuado, igual eu citei, que a gente teve 3 situações que o cliente foi autuado porque ele pegou uma maquininha e começou a passar cartão à torto direito e não emitiu nota. E aí foi autuado. Então, é um problemão gigante. Tem um que é mais simples, porque é pouco, tem um que é milionário o negócio, entendeu? Então, quebra uma empresa, e não só quebra uma empresa, pode afetar até a questão patrimonial dos sócios. Então, é muito importante essa contabilidade precisa e digital. Quando eu digo digital, eu quero dizer quase que tempo real, tá? Então, vocês, quem utilizar o portal, né, logo todo mundo já vai estar lá, a parte do hub do cliente lá, que é o nosso portal, vocês vão ter a informação dos extratos que você mandou lá, você vai conseguir setar, identificar as saídas que tem no seu banco, para a gente conseguir trabalhar em tempo real com você. Então, mais para frente, a gente vai liberar essa outra funcionalidade também. Não sei se vocês notaram, agora o extrato está vindo um link, você clica, já abre lá no nosso site, você sobe o extrato lá, esse extrato já chega na data certinha. Esse extrato vai aparecer lá no portal para vocês também. E aí, lá no portal, você vai conseguir identificar, ó, isso aqui que eu tirei, só um pouquinho, com alarme aqui, acho que deu. Mas acho que já resolveram. Mas vamos lá. Lá no portal vai ter essa parte para você identificar. Isso aqui foi a minha distribuição que eu tirei. Isso aqui foi o fornecedor tal. Então, vocês vão conseguir ter isso tudo lá dentro do portal do cliente, tá? Mas isso mais para frente. Agora, a gente está resolvendo as questões, né, mais críticas primeiro. Então, a gente resolveu nota fiscal Curitiba. É o que estava pegando, era o que os clientes precisavam, era o que estava exigindo. Resolvemos isso, mas a gente entendeu que precisam de muito mais soluções lá dentro, né? Inclusive, gente, eu quero que vocês se sintam abertos aí para trazer sugestões. Puxa, isso aqui seria muito legal se vocês entregassem para a gente.
claro que a gente não vai conseguir entregar tudo, né? Então, puxa, se vocês entregassem isso aqui, será que vocês têm essa informação para ter lá no portal? Tragam para a gente essas sugestões, porque a gente quer facilitar o dia a dia de vocês e conseguir entregar tudo isso de uma maneira bem fácil para todos vocês, tá bom? Então, essa questão da contabilidade precisa e digital, ela é importante para a gente e para vocês também, porque se a gente não tiver a contabilidade precisa, o imposto de vocês vai sair mais alto, né? A gente não vai alcançar o nosso objetivo, que é beneficiar vocês, tá bom? No médio e no longo prazo. Agora vamos para o Simples Nacional. Eu acho que a maioria que está aqui é simples, né? Eu vou falar um pouco do Simples, depois eu vou dar um checklist do que vocês precisam fazer, tá bom? E aí a gente encerra, para não ficar muito longa. Eu prometo que eu vou rapidinho agora. Então, assim, a resolução que saiu agora, em 26 de setembro, tá super fresco, né? Trouxe ali o conceito ampliado de receita bruta. Então, vai somar tudo de verdade. E não vai somar só as receitas, não, gente. Se você tem débito em uma empresa, porque o que acontecia? Os empresários abriam um CNPJ, abriam outro, abriam outro, abriam outro, e ficava aquela bagunça, né? Então, agora vai somar tudo. Tanto receita, que é faturamento, quanto os débitos que você tem. Acho que tem alguém com áudio. Deixa eu só... Tipo assim, Ativei. Vamos lá. Então, assim, vai somar tudo. Se você tem uma empresa com débito, vai simplesmente excluir a outra empresa que está no Simples. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque agora vai ser tudo de fato unificado, centralizado ali, né? Unificado é a palavra melhor. Legal. Aí agora a adesão também vai ser de forma automatizada. Então, abriu a empresa, CTEI, que é o Simples Nacional, se a prefeitura não reclamar ali questão de alvará, não pontuar qualquer coisa para a Receita Federal, já automaticamente o Simples Nacional vai ser deferido, tá? Então, antes a gente tinha muito problema de abrir a empresa e a prefeitura demorar com a questão do alvará, a questão da vigilância, e ficava, e blá, blá, blá. E aí o que acontecia? A gente perdeu o Simples Nacional por conta da prefeitura. Então, agora isso vai ser de automático. Isso é muito legal, essa questão da adesão automática. Obrigações acessórias e cruzamento de dados. Eu comentei com vocês sobre os municípios. As prefeituras agora têm acesso, né? É tudo compartilhado automaticamente. É como se fosse um grande cérebro. Inclusive, início desse mês, a gente participou de um outro evento da SERPRO, que é a empresa de desenvolvimento do governo. E lá nesse evento, foi uma semana inteira, onde eles jogaram tudo que eles estão fazendo lá. Eles basicamente têm o próprio chat GPT. Então, eles têm uma inteligência artificial com todas as informações. É como se fosse um big cérebro, tá? Então, essa LLM que eles estão desenvolvendo já há algum tempo, tem todas as informações. O que vai acontecer? O município X vai conectar, o município Y vai conectar, já conectou, né? Então, eles vão estar todos conectados num único cérebro ali e vão perguntar. Bem parecido com o que acontece no chat GPT ali. Tchá, empresa XYZ. Vai puxar toda a informação. Então, tá tudo muito mais rápido, né? Então, antes a gente tinha a fiscalização mais lenta, porque era feito de maneira manual. Agora, é tudo automatizado. Então, as declarações PGDAS, DEFIS, das NCMEI, passam a ter um caráter declaratório e de confissão de dívida. Então, declarei, retifiquei depois, eu vou ter a confissão da dívida ali, tá? Então, e essas informações são compartilhadas entre a Receita, Estado e município, tá? Outra coisa, as multas ficaram automáticas, tá? Então, agora, não entreguei, multa. Entreguei atrasado, multa. Omiti, multa. Entrou um dinheiro, não justifico, multa. Então, tudo é multa agora, tá? E aí vem uma outra questão, que é a escrituração fiscal digital, a EFD, também para os municípios. Então, agora, as prefeituras também podem pedir a escrituração fiscal, o que gera mais trabalho para a gente, muito mais, né? Porque a EFD é só federal e estadual, em alguns casos. Agora, os municípios também vão poder pedir, vão poder exigir essa escrituração aí das empresas. Então, isso é meio triste, porque aumenta o trabalho e provavelmente isso pode impactar no preço, né, do serviço, mas é isso, né, se a gente tiver um município que vai exigir isso e a gente entender que vai ter que repassar isso,
paciência, é o que vai ser feito. E é o que vocês também vão fazer, né? Então, vocês vão ter também que analisar o que vai ficar mais complicado para vocês entenderem se o custo se o custo não, se o preço que vocês fizeram, né, tá atendendo todos os custos do que vocês vão ter a mais ali, tá? Então, meio chato isso, mas é o que é. Regularização e exclusão, então as empresas vão ser notificadas e vão ter ali 90 dias para se regularizar, né, antes da exclusão. Caso o motivo da exclusão cesse, né, é possível reverter, então, foi excluída por alguma questão errada, enfim, vai poder retroagir, né, ou reverter e retroagir. Então, fui excluído, mas tá aqui, comprovei que tinha pago, sei lá, aí reverte e o efeito vai ser retroativo. Então, aqui o planejamento tributário e societário passa a ser essencial, né, para evitar essas exclusões em cadeia, porque como eu citei lá no começo, o Simples realmente vai ser unificado agora. Então, tem um problema numa empresa, vai acabar excluindo outra empresa do grupo. E aqui o resumão, conceito ampliado das receitas brutas, né, a soma ali, como eu expliquei, obrigações mais rigorosas, né, para ter a questão do compartilhamento e confissão de dívidas também, multas mais severas, então agora tudo gera multa. Chato isso aqui, mas é isso. FD municipal, né, então mais uma declaração aí para sobrecarregar a gente. E novas restrições de enquadramento. Isso aqui é bem legal, tá? Então, assim, antes, somente os administradores que moravam fora do país que não podiam estar dentro das empresas do Simples. Agora, sócio, titular, administrador, não pode, tá? Então, se tem domicílio no exterior, não pode estar dentro do Simples. Daí precisa ser empresa presumido ou real. E aí, os princípios atualizados: simplicidade, transparência, cooperação e integração entre os entes, né? Que eu já citei. E aí, se eu estou no Simples, o que eu faço agora? Diagnóstico, gente. Diagnóstico, fotografia do momento atual. Qual que é a minha situação atual? Não dá para decidir nada sem é como se fosse um exame, né? Eu preciso ver como é que eu estou agora para eu entender, para eu montar uma estratégia, uma projeção futura, né? Conferir as obrigações e responsabilidades. Legal. Estou assim, tenho diagnóstico, estou assim. Quais são minhas responsabilidades? O que eu preciso fazer, né, a partir de agora? Quais são minhas obrigações? O meu município vai ter FD, não vai ter? Vai ser assim, vai ser assado? E meus fornecedores, analisar seus fornecedores. Quais são os fornecedores que eu tenho? Os principais são esses aqui. Qual que é o regime tributário deles? Tem, inclusive, empresas grandes que estão fazendo recadastramento de fornecedores. E eles estão perguntando, um dos formulários até que um cliente pediu ajuda para preencher, eles estão perguntando qual que é o regime atual e qual que é, como foi o termo? Qual que é a projeção? Não é projeção. Qual regime você pretende aderir a partir da reforma? Então, eles estão pedindo isso por quê? Porque eles vão entender se eles vão continuar com esse prestador ou não. Então, as empresas vão começar a cortar aqueles fornecedores que não geram créditos. Óbvio, né? Porque se não gera crédito, não faz sentido. Eles trocam por outra empresa que gera crédito. Ou eles vão também analisar se o valor que é cobrado, que é pago para aquele fornecedor, faz sentido em vista ao crédito que eles estão perdendo, né? Então, eles estão fazendo essas análises. Então, as grandes empresas, as empresas mais informadas, já estão fazendo esse diagnóstico e projeção futura, né? Reformular preço de vendas. Então, isso aqui eu acho que eu bati bastante com vocês, né? Tipo, tem que analisar se o teu preço de venda está, primeiro, competitivo, né? Tem que entender. Mas, além de competitivo, tem que fazer sentido para cobrir, né, toda a tua operação. Senão, não vai fazer sentido. Não adianta também você, meu Deus, vou me desesperar, vou dobrar o valor. Aí você vai perder competitividade no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, quem não está olhando para isso, pensa assim, nossa, o fulano aumentou os preços, né? Por quê? Porque eles assistiram o aulão lá de reforma tributária e aumentou o preço. Eu vou aproveitar para ganhar cliente agora. Aí ele vai vender um monte e vai ter prejuízo na hora que ele for pagar o imposto, porque ele não tinha informação de que ele precisava tomar crédito, enfim, que ele precisava escolher os seus fornecedores, enfim. Então, tem que olhar os dois lados, né? Legal. O Simples, gente, ficou mais digital, né? Como vocês podem ver, um cérebro ali para todos os entes dedurarem todo mundo.
e mais fiscalizada também, né? Então, quem se organizar agora, atravessa 2026 com muita tranquilidade. E aí, o que eu faço, né, a partir de agora? Aqui é o duplicado, gente. Ops! Deu um tilt aqui, foi mal. Mas vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a reforma da renda, né? Então, como vocês perceberam, a reforma é reforma tributária, reforma do consumo e reforma da renda também. Isso aqui tem a ver com o que a Vanessa perguntou, né? Da questão dos lucros, da distribuição de lucros. Então, assim, a reforma trouxe também essa discussão dos lucros e blá, blá, blá. Particularmente, falando dos lucros, eles nem deveriam ser tributados. Por quê? Porque eles já foram, né? Tipo, já teve o pagamento do imposto. Então, para você ganhar esse lucro, ele já foi pago o imposto, né? Enfim. Mas existe toda uma questão, esse projeto de lei ali, que é o 1087 de 2025, depois vocês podem até dar uma pesquisadinha, ou pedir para a gente também, que a gente compartilha, esse projeto de lei. Por que eu digo que ele é projeto? Por que ele está aqui como projeto? Porque ele ainda não foi para o Senado e nem para a sanção, tá? Mas provavelmente vai, tá, gente? Então, ele está seguindo a mesma linha ali dos outros projetos. Então, ele com certeza vai ser aprovado, provavelmente com muitas emendas, mas o que ele propõe? A reforma do imposto sobre a renda. Então, ele tem a questão da isenção ali para a pessoa física, então ele vai aumentar o limite de isenção da pessoa física, porque a tabela de imposto de renda de pessoa física ela é muito antiga, nunca teve atualização. Ela teve a última atualização em 24 ou 23, 24. Então, em 2024 foi a atualização depois de muitos anos. Então, ela realmente precisa ser revista. Só que o governo colocou num lugar e tirou de outro, tá? E onde que a gente vai jogar esse resto, né? Para fechar a conta, né? Porque precisa equilibrar a balança. Nos lucros e dividendos, estão isentos, óbvio, vamos jogar lá. E aí, lucros acima de 50 mil reais, a proposta é essa, lucros acima de 50 mil reais vão ser tributados em 10%. Tá? Então, toda vez que o empresário trabalhou o ano inteiro e retirou o lucro, vai ter a tributação de 10%, tá bom? E aí tem a questão dos lucros reinvestidos na empresa, eles vão continuar ali isentos. Então, vai ser mais vantajoso realmente só tirar lucro se realmente fizer sentido, se realmente precisar para justificar patrimônio e tudo mais. Se não, vai fazer mais sentido reinvestir no negócio, né, para não ter essa tributação. Então, aqui tem um impacto gigantesco, né, gente? Vai ter que olhar, vai ter que revisar a distribuição de lucros, o Prolabore, porque vai elevar. Aqui é legal, por que eu digo distribuição de lucros e Prolabore? Porque o Prolabore hoje, ele é tributado. E a faixa de isenção começa em 2.259, 2.200, vamos dizer assim. Então, é pouquíssimo, né? Então, a partir de 2.259 já tem tributação na tabela de imposto de renda. Quando a gente entende que a tributação na pessoa física aumentou, eu posso retirar mais de Prolabore e distribuir menos, por exemplo, né? Por quê? Porque a questão da tributação ali é 10% acima de 50 mil. Então, se eu ficar dentro de 50 mil, não vou ter. Então, percebam que é um jogo de análise mesmo, né? De entender ali quanto que eu vou retirar de distribuição de lucros e quanto eu vou retirar de Prolabore. Não dá mais para retirar 100% do Prolabore, que daí tem a questão da tributação na fonte ali dos 10%. Aí, uma saída legal, inclusive tem alguns bancos até que já criaram produtos para fazer a distribuição de lucro ainda em 2025. Tipo, como eu disse ali no exemplo, respondendo a Vanessa, eu citei, às vezes você não tem o dinheiro em caixa ou em banco, né, para retirar. Então, o que você faz? Você faz a análise, o levantamento, documenta reconhece, né, esse lucro, e aí, nesse caso, faz uma ata, registra, aí, claro, a gente precisa de um apoio contábil e jurídico ali para fazer todo esse trâmite, e aí registra para você ter o direito de retirar lá na frente quando você tiver o caixa. O caixa que eu digo é o dinheiro para realmente fazer a operação, né, da transferência da pessoa jurídica para a pessoa física. Tem alguns bancos criando esse produto, tá? O que eles estão fazendo? Eles estão emprestando esse produto, acho que é giro distribuição.
depois acho que até a gente vai criar um conteúdo falando um pouco sobre isso. Mas é basicamente, depois eu passo para vocês, mas é basicamente assim, ó, ele empresta o dinheiro lá, você dá a entrada, retira isso, e aí retira, né, para você, e aí depois você faz os pagamentos, tá? Então, é uma estratégia aí para poder ter, porque nem todo lucro, né, você tem, às vezes você tem o lucro contábil, mas você não tem o lucro em cash. Então, é uma opção. Aí a outra opção seria a ata mesmo, para te dar o direito de retirar isso lá na frente, nos anos posteriores. Quem que levantou a mão, gente? Pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta, se for referente a esse assunto. Levantou a mão? Ah, não, foi uma mensagem. A Águida falou que não pode, que tá com a baby. Tudo bem, Águida, sem problemas. E aí a Mônica perguntou aqui, 50 por mês? No ano seria acima de 600k. Isso, exatamente, por mês, tá bom? Então, por mês é o valor de 50k, 50 mil. Ah, beleza, mas você tá aí, né? Tá ouvindo? Muitas informações, né? Mas é isso mesmo, tá bom, gente? Só que isso aqui, assim, eu trouxe por quê? Porque provavelmente vai ser aprovado. Assim, 80% de chance que vai ser aprovado. Vai ser aprovado dessa maneira que tá lá, 5 mil e 50 mil? Não sei, porque vai ter muita discussão, vai ter muita emenda. O que é emenda? É tipo assim, ah, mas não pode ser assim, tem que ser assado. Vamos colocar essa exceção. Aí vem outro lá, político, fala, ah, mas isso aqui também não dá. Ah, vamos excluir os advogados. Ah, vamos excluir os contadores, sabe? Isso é emenda. Então, eles vêm, eles pegam vamos imaginar que aqui está a lei. Eles vão lá, eles lêem, eles falam, não, mas isso aqui não pode. Existe uma coisa chamada lobby, né? Então, isso funciona muito lá em Brasília, por incrível que pareça. Então, cada um vai brigar pela sua classe lá, né? E aí eles vão dizer, não, isso aqui não pode, porque esse serviço aqui é essencial. Aí isso aqui também não pode, por causa disso, disso e disso, entendeu? Então, vai ter muita emenda, eu acredito, porque esse projeto aqui mexe no bolso de muita gente, né? E gente grande. Então, com certeza vai ter muita emenda, mas vai passar, tá? Isso aqui já é quase certo que vai passar. Não sei se dessa forma, por isso que também eu não detalhei muito, tá? Então, o que a gente tem de importante? A questão da pessoa física, que vai para 5 mil, e a questão do lucro acima de 50 mil ali com 10%, tá? Isso aqui provavelmente vai passar. Agora, como, em que situação, em que circunstância, quais são as exceções, isso e aquilo, a gente só vai saber quando aprovar lá no Senado, que daí provavelmente vai ser canetado, tá bom? Anne. Mas alguém tem dúvida sobre isso? Oi, quem falou? Rafaela, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo Eu queria saber dessa questão de profissionais da área da saúde. A gente que trabalha, nós da área da saúde que trabalhamos com a estética, entram nesse 60% ou não? Então, depende da atividade que você presta, tá? Então, a gente está falando... Me lembra a tua profissão? Enfermagem, biomédica? Biomédica? Enfermeira esteta. Enfermeira esteta. Legal. Então, nesse caso, você vai entrar como profissional da saúde, né? Profissional da saúde, porque você está na classe ali de enfermagem. Aí, claro, o serviço que você vai prestar, né? Porque assim, quando você tem uma empresa, a tua empresa ela tem o KNAI ali de enfermagem e tem o KNAI de estética também, porque vez você vai estar prestando um serviço, vez você vai estar prestando outro, né? Aí vai depender disso. Entendi. E eu queria que você explicasse mais uma vez, que eu recebi uma chamada justo na hora que você estava explicando aquela parte do imposto, que já vai pegar direto. Por favor, pode ser bem resumido. Do split. Isso. O split. Tá, o split basicamente é isso aqui, ó, esse esqueminha que eu fiz aqui, ó, a venda vai ser realizada, aí vai ter um sistema, um mega computador lá da Receita Federal, vou chamar assim para deixar mais simples, tá? Então vai ter um super cérebro, digamos assim, e aí esse cérebro vai armazenar as compras que você fez, se você teve crédito nessas compras, e as vendas que você está fazendo, tá? Então, o cliente pagou, ele vai consultar. Opa, a Rafaela tem crédito? Tem. É como se fosse um cashback. A Rafaela tem cashback? Tem. Então, abate esse cashback do que ela tem a me pagar e
debita o que restou ali. Vamos imaginar que você tinha, sei lá, a pagar 25 e você tinha de cashback 5, você vai pagar só 20. O governo, esse sistema, né, vai já bater nessa conta corrente, vai ser tipo uma conta corrente ali, vai pegar, vai comer esse crédito que você tem e vai comer os 5 reais, no exemplo que eu dei, e vai abater esses 20. A diferença ele transfere para você. Mais ou menos é isso, tá bom? De uma forma bem simplificada. É isso. Então já vai direto. Isso, já vai o líquido, digamos assim. Ele morde na fonte. Bem triste. Entendi. Pior que Isso, até antes mesmo, isso é logo após a emissão da nota, imediatamente. isso, exatamente. E como eu disse para vocês ali, as plataformas fintechs, financeiras e bancos, elas vão estar linkadas a esse sistema, tá? Inclusive, gente, o Pix, né, vai ser, que é aí o grande... Inclusive, tem outros países estudando o Pix, porque funcionou super bem aqui no Brasil, né? E agora eles vão lançar o Pix parcelado. O que é o Pix parcelado? É praticamente substituindo ali o cartão de crédito. Então, muitas empresas, claro que as grandes aí financeiras de cartão de crédito vão ter que oferecer muito mais benefícios, porque o Pix parcelado vai ser basicamente um cartão de crédito. Tá? Então, vamos imaginar que você parcelou ali uma compra em 10 vezes, né? E você vai parcelar no Pix com o teu banco lá, sei lá, Itaú, por exemplo. Aí você parcela. Se você não... O banco, ele vai garantir que essas parcelas sejam debitadas de acordo com o teu perfil. É como se fosse um cartão de crédito. Entendeu? Sim, automático ali, né? Automático, exatamente. Então, pelo que pelo que eu estou entendendo, a gente vai ter um sistema meio unificadão, assim, tipo, financeiro e tributário, tá? Então, isso aqui é bem utópico, assim, sabe? Olhando, mas na teoria que está escrito e aprovado, é isso que vai acontecer, tá bom? Não sei como eles vão fazer esse super sistema aí, mas é isso, beleza? Ficou Beleza, obrigada. de nada. Aí a gente passou aqui do lucro. E então, gente, chegamos aqui em como se preparar para 2026. Gente, fotografia do cenário atual. A gente precisa entender como é que eu tô hoje para eu conseguir planejar, né? Entender como é que eu vou estar em 2026 ou como eu pretendo estar, né? Atualizar seus sistemas, muito importante. Então, já bati nessa tecla bastante, né? Revisar seus contratos e cláusulas. Então, se você tem aí fornecedores, ou se você é um fornecedor, analisar, entender, para você conversar, de repente, se você fornece serviço ou produto para outra empresa, conversar, discutir sobre isso, porque às vezes eles vão trocar você sem te avisar, enfim. Então, é muito importante isso também. Simule os regimes, né? Então, é muito importante simular o simples, o híbrido que é o simples, mais o IBS, CBS pago por fora, e o regime normal também. Reorganize a sua precificação com base no IBS e CBS, é muito importante. Avalie, prolabore distribuição de lucros ainda em 2025, então isso é muito importante, porque vocês têm lucro para retirar, é hora, tá? É a hora. E, principalmente, capacite a sua equipe de vendas, de compras e o financeiro. Não adianta você estar aqui, ouvir e, beleza. E a pessoa que faz compras, que negocia com o fornecedor, a pessoa que emite suas notas, a pessoa que cuida do teu financeiro ali, ou que faz compras, enfim, ou que vende, né? E às vezes está acostumada com a questão de desconto, enfim. Ela precisa também entender os impactos que isso vai ter no teu negócio. A preparação começa agora, né? Quem entende as regras antes, sai na frente. E eu tenho certeza que vocês que se propuseram aí a estar aqui em uma quinta-feira, 30 de outubro, vão sair na frente. Bom, agora eu vou abrir um pouquinho aí para vocês me darem um feedback, perguntas. A gente passou um pouco do tempo que eu estava imaginando, mas foram 5 minutinhos só. Eu espero que eu tenha conseguido compilar as informações, tá bom? Minha intenção é realmente ajudar vocês a entender o que vai acontecer com o negócio de vocês lá para frente. E ajudar vocês também daqui para frente, tá bom?
Eu vou abrir para perguntas rapidinho, 5 minutinhos a gente vai nessa troca de perguntas e respostas. A dona perguntou aqui, ó, salões de beleza estarão em qual alíquota, você sabe? Na alíquota padrão, tá? Não sei se é o José ou o Jadson que tá aí, mas vai estar na alíquota padrão, tá bom? Então, se tá fora desses que eu citei aqui, vamos lá, eu vou repassar de novo. A alíquota padrão para a maioria de bens e serviços. Então, quem que tem a alíquota reduzida? Serviços profissionais de advogados, contadores e administradores. Só os 3 que entraram. Reduzida na parte de imóveis. Atividades imobiliárias específicas. Ainda precisa analisar ali quais são as atividades, tá? Saúde, educação. Entram na reduzida de 60%. Acho que é a maior beneficiada ali, de saúde, educação, e entra na mesma categoria de insumos agrícolas e agropecuários, tá? Então, justamente por conta da importância, né? Tipo, alimentação e a questão de saúde e educação aí, que é algo essencial. E aí, a alíquota zero, a gente fala de cesta básica, né? Incluindo carne, peixes e queijos. Então, quem está dentro ali desse grupo teria isso. O restante é a alíquota padrão, 26,5%, tá bom? Então, eu tenho até um exemplo aqui. Quem tiver mais pergunta, pode abrir o microfone ou escrever aqui, gente, que eu vou respondendo. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, que a gente fez uns diagnósticos essa semana aí, tá bem recente, e aí eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem a diferença que isso dá. Podem abrir, quem tiver pergunta pode levantar a mão ou abrir o microfone, tá? Oi, aqui é Marcelo, eu queria fazer uma pergunta aqui. Aqui é uma clínica psicológica, tá? E muitas vezes a gente acaba emitindo a nota e o dinheiro acaba entrando uns dias depois. Essa questão do split aí me deixou preocupado. Se eu devo emitir a nota só no momento que entra o dinheiro via Pix ou via cartão, ou se isso pode gerar algum problema. Tá, sua dúvida é se você emite na hora da venda ou, desculpa, na hora do recebimento, vamos dizer assim. Que é a prestação de serviço, ou na hora do recebimento. Isso? Isso mesmo. Se na hora da prestação ou na hora do recebimento. E são em momentos diferentes que isso acontece? Você vende plano? Tipo, plano e vai usando... Não, é consulta. Imagina o seguinte, eu emito a consulta, eu faço a consulta psicológica, emito a nota para o cidadão no final do mês, e ele me demora 1 ou 2 dias para me pagar um Pix. Entendi. E o fato gerador ali, a prestação do serviço, você faz no dia que você emite a nota? Normalmente eu faço uma nota por mês, eu faço uma nota no final do mês. Eu atendi o meu paciente 4 vezes no mês. Na última consulta, eu emito a nota para ele das 4 consultas. Legal. Então, assim, ó, eu vou seguir na linha, a gente não tem a normativa ainda dessa parte aí, tá? Por regra geral, hoje, a nota fiscal deve ser emitida de acordo com o fato gerador, que é a prestação do serviço ou a venda do produto, a circulação ali do produto, né? Então, no teu caso, seria na prestação ali da consulta, digamos assim, da clínica, né? Agora, quando a gente olha ali para psicólogos no Receita Saúde, por exemplo, qual que é a normativa? O que veio dizendo assim, qual data eu preciso emitir? Na data do recebimento, tá? Então, eu acredito que vai seguir por essa linha. A gente não tem ainda essa normativa, mas quando tivermos, provavelmente a gente já vai informar imediato ali para os clientes, tá? Hoje, fato gerador, emito a nota na data do fato gerador. Aí, quando a gente olha para a Receita Saúde, né, que foi um upgrade que teve ali do recibo de saúde para o Receita Saúde, que é digital, né? E está dentro desse sistema todo aí, dessas mudanças. Lá, a normativa diz que é na data do recebimento. Então, provavelmente vai seguir essa mesma linha. Aí, no seu caso, 1, 2 dias depois, digamos assim. Não, porque assim, é o fluxo, né? A gente não...
o paciente nunca paga no mesmo dia, né? A gente acaba fazendo a nota ali e recebendo um dia depois. Mas aí a gente ajusta aqui conforme a normativa aparecer. Isso, fica tranquilo que a gente vai estar o tempo inteiro informando vocês. A ideia, como eu disse, é fazer mais aulões, porque em um a gente não vai conseguir. Eu queria esse para introduzir mesmo esse assunto, que é muito importante. A gente não vai conseguir resolver reforma tributária sozinhos, tá? Então a gente precisa da ajuda de vocês desse lado aí, questão de documentação, extrato, emissão de nota, questão de análise dos fornecedores e tudo mais. A gente vai precisar muito, é um trabalho de 4 mãos, não adianta. E aí a gente aqui desse lado, dando esse apoio, com certeza a gente vai ter um resultado legal, tá bom? Ju, pode falar, Marcelo, respondi tua dúvida? Muito obrigado. De nada, um abraço, Ju, pode falar. Boa noite. A mesma linha da pergunta aí do Marcelo. Por exemplo, ele falou no caso de emitir a nota referente ao valor da consulta, ele 2 dias, por exemplo, depois. Em caso de empresa provedora de serviço, por exemplo, caso acontece, por exemplo, emitimos uma nota, faturamos uma nota esse mês, porém é parcelado, o valor parcelado. O cliente vai pagar uma esse mês, uma no outro, novembro e dezembro. Como que ficaria no caso? Ju, cortou um pouquinho, mas deixa eu ver se eu entendi. O teu paciente, ele pagou outubro, novembro, dezembro, junto? Isso? No caso, nossa empresa é prestador de serviço, tá? Uhum. Por exemplo, vou dar valores aqui para simplificar. Uma nota de serviço no valor de R$ 9.000. Foi parcelado em 3 vezes. Digamos que uma dessas parcelas, ela caiu no próximo mês. Como que ficaria? A gente emite essa nota no valor total ou emite essa nota parcelada? Assim como os pagamentos. Para isso tem previsão, tá? Então, assim, a previsão é que tanto os créditos quanto os impostos sejam de acordo com as parcelas, tá? Inclusive, se você compra parcelado, vamos imaginar que você compre 10 mil, e aí vamos usar a mesma resposta para o teu caso de 9 mil, tá? E aí vamos deixar mais fácil. 9 mil você comprou e 9 mil você vendeu. E aí você parcelou também em 3 vezes, de R$ 3.000, por exemplo. Você vai poder acreditar o imposto mês a mês, de acordo com a parcela. No caso da venda, da mesma forma, tá bom? Você vai pagando de acordo com a parcela. É como se fosse um regime de caixa e não mais de competência, entendeu? Se você olhar pela ótica do split, é à medida que cai o dinheiro, bate, se vê se tem crédito, compensa, retém, repassa para o empresário, que no caso seria você ali. Então, no caso ali do faturamento, da emissão da nota, eu posso emitir essa nota de R$ 9.000 e Você vai emitir a nota. os pagamentos, os recebimentos, no caso, não teria problema ali, não influencia. A forma do pagamento você vai setar que foi uma forma parcelada, entendeu? Então, assim, ó, a gente ainda não tem o manual de como que vai ser, tá bom? A gente tem a lei. Agora é isso que a gente está trabalhando. Aí a gente está pegando essa lei e a gente está analisando caso a caso, tá? Então a gente está pegando e fazendo as análises, né? As análises, como que vai ficar e tudo mais. Agora, o dia a dia, a gente só vai saber quando sair as normativas, tá bom? Mas, assim, quando o que a gente conseguiu entender sobre toda a teoria é isso, tá? Então, o split, ele é de acordo com o recebimento. Então, ele segue para uma linha de regime de caixa e não mais de competência, tá? Assim como os créditos, está muito claro na legislação, os créditos também eles vão poder ser creditados, ser apropriados, né? Eles vão poder ser apropriados à medida que as parcelas caem, tá bom? Então, o crédito só vai poder ser usado se o imposto tiver sido pago, recolhido. Do mesmo caso, do outro lado, a venda, né, vai ser recolhido o imposto à medida que você vai receber. Você vê o fluxo aqui do split, é isso. Então, teve a venda, teve o recebimento, é ali nesse momento que consulta o crédito e faz a retenção e o repasse, tá bom? Mesmo que você tenha emitido ali a nota integral. A forma do pagamento é parcelado, do recebimento nesse caso, né?
Entendi. Disso, Obrigada. de nada. Respondeu. Legal. O que eu quero mostrar para vocês bem rapidinho aqui, para também eu não me prolongar muito, é essa parte aqui do... Peraí. Se alguém tiver mais dúvida, podem perguntar, tá, gente? Aproveitem aí. Aqui. Vou mostrar aqui um exemplo de um comparativo aqui que a gente fez, ó, de Simples Nacional, Simples Híbrido, Lucro Presumido, e aí a gente fez aqui um comparativo, ó, só para vocês terem uma noção da diferença aqui, ó. No Simples Nacional, essa empresa é uma simulação sem nenhum crédito, para vocês terem uma noção, tá? Então, essa empresa no Simples puro, R$16 mil pagaria, ou estaria pagando, digamos assim. No Simples Híbrido, 30.474. Olha a diferença. E aí, no Presumido, 38 mil, tá? Esse aqui eu acho que é uma empresa de saúde. É uma empresa de saúde. Então, assim, aqui no híbrido e no Presumido não tem nenhum crédito. Então, imaginem se a gente identifica, a gente encontra esses créditos e tenta deduzir isso daqui. Quanto que essa empresa deve comprar de suprimentos? Quanto essa empresa compra de insumos, né? Quanto essa empresa tem de despesa? Então, aqui é uma empresa que não tinha nada identificado, não emitia, não pedia nota, enfim. Então, é uma diferença, tipo, do dobro, tá? Para vocês terem uma noção, assim. Pode falar. Quem que levantou a mão? Oi, tudo bem? Pode falar, Ju. Foi a Ju ou foi a Rafa? Eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, eu compro os materiais para o uso e geralmente a gente divide em boletos, né? E esses boletos vão, ali a gente divide em 5, 6 vezes, enfim. Mas a compra a gente já recebe, a venda, no caso, a gente já recebe ali imediato, né? Como que vai funcionar essa questão? Porque aí a gente vai receber, já vai ser tirado todo o imposto ali, e depois de alguns meses que a gente vai realizar o pagamento desses boletos. E o insumo, você diz, são os injetáveis e tal, Isso, né? Isso, tá. Os Então, descartáveis, assim. descartáveis também. Tá. Então, nesse caso, você vai se apropriar do crédito, tá? À medida que você compra. Então, eu comprei e tem as parcelas ali. 5 parcelas, falou, né? No exemplo. Legal. Então, essas 5 parcelas, pensa lá na ponta o teu fornecedor. O teu fornecedor vai pagar o imposto de acordo com que ele recebe a parcela. Vai bem na linha do que a Ju perguntou ali, né? Então, se ele parcelou para você em 5 vezes, você vai pagar para ele em 5 vezes. Então, ele vai recolher o imposto em 5 vezes. O sistema da Receita vai identificar esses créditos à medida que caem as parcelas, entendeu? Então, compra os injetáveis ali e aí você vende antes de utilizar tudo, digamos assim, ou antes de pagar tudo, né? Na hora da venda, você vai se creditar do IBS e CBS ali de acordo com as parcelas que você pagou, tá? Entendi. E aí, se você tem parcelado, você vai pagar parcelado. É assim que funciona. Beleza? Beleza. Legal. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? A gente também vai ficar à disposição aí para conversar um pouco mais sobre isso. Vocês podem também refletir, ir para casa refletir um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir a permissão de vocês agora, um minutinho, para eu falar um pouquinho sobre o que a gente está ofertando para ajudar os clientes. Vocês perceberam que a gente está fazendo várias ações, né? Várias coisas ali para tentar ajudar. A questão do portal, os aulões são justamente para informar. A gente está tentando trazer o máximo de informação possível para realmente pegar na mão do cliente ali e a gente conseguir atravessar esse vendaval aí. Mas, obviamente, a gente tem também serviços que podem beneficiar vocês e ajudar vocês nesse diagnóstico inicial, nessa projeção para 2026. Então, o que a gente está ofertando como serviço, tá? Um diagnóstico inicial
Inclusive, quem tiver nessa aula, quem veio para essa aula hoje, tem um desconto super, super, super especial, mas é só para quem estava aqui ao vivo, tá bom? Porque a gente entende que quem está aqui está muito interessado em resolver as coisas, em resolver as questões, né? E realmente se importa com isso. A gente vai fazer mais aulões mais para frente, porque muitos clientes não puderam nesse horário, nesse dia, mas vocês que estão aqui, tá bom? Vão ser privilegiados por ser o primeiro aulão, por estarem aqui até o final, tá bom? Então, quem tiver interesse, levanta a mão amanhã ou hoje ali no nosso WhatsApp. O Thiago vai entrar em contato com todo mundo que veio no aulão para conversar um pouquinho sobre isso, entender se tem alguma outra dúvida a mais e também para ofertar esse serviço inicial de diagnóstico. O que esse serviço contempla? O que esse serviço contempla? Contempla essa análise do cenário atual para a gente conseguir olhar para frente, tá? Então, ó, a sua análise é essa aqui, com base nessas informações, com base na sua contabilidade, com base nos seus fornecedores, com base na sua atividade. Então, igual, eu falei aqui, alíquota geral, 26,5. Tá, mas deixa eu ver quanto de fato isso aqui vai impactar, né? Com base nas minhas despesas, com base nos meus fornecedores, com base nos insumos que eu compro. Isso não é igual para todas as empresas. Apesar da gente dizer assim, ó, tem redução para a área da saúde, tem redução para serviços profissionais, tá? Mas eu compro do fornecedor X e o outro compra do fornecedor Y. Pronto, mudou tudo, entendeu? Então, a gente precisa dessa análise individualizada. Quem tiver interesse, a gente está oferecendo esse serviço aí por um preço bem legal, bem simbólico mesmo, tá? Porque a gente tem interesse que vocês se regularizem ali para 2026 e consigam prosperar, apesar de tudo isso que está acontecendo aí, tá bom? Então, amanhã, o Thiago vai entrar em contato com todo mundo que participou aí para ofertar esse serviço, tá bom? Então, só para vocês já saberem que isso vai acontecer, mas quem já quiser se adiantar, levantar a mão, perguntar, a gente está aí disponível, tá bom? Claro que amanhã, porque agora já são quase 9 da noite de uma quinta-feira, né? Eu acho que está todo mundo cansado aí e querendo relaxar e descansar, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que a gente consiga responder hoje? Ou podemos encerrar? Ju, pode falar. Gillian, então, no caso, assim, de empresas prestadoras de serviços, nós, por exemplo, o melhor cenário seria continuar no Simples, tendo em vista que a gente não teria, assim, inicialmente essa linha de crédito? Então, isso é que a gente precisa analisar, entendeu? Caso a caso. Por quê? Porque eu não sei quais são teus fornecedores, entendeu? Uhum. Se eu disser para você assim, o Simples compensa, vou estar falando besteira. Por quê? Porque eu não analisei. A mesma coisa que você ir no médico e falar assim, eu acho que eu tô com câncer. Não sei, tem que analisar o teu cenário. Ou, eu estava espirrando, eu acho que é uma gripe. Não sei, né? Vamos fazer um exame, vamos analisar clínica, ou fazer o exame clínico ali, depois vamos pedir um exame laboratorial, precisa, né, a gente entender. Então, é exatamente isso que a gente quer fazer com vocês, tá? A gente pegar a empresa de vocês e entender, essa empresa aqui encaixa nisso aqui, legal. Agora, vamos para os pormenores. Qual que é o fornecedor dessa empresa? Qual que é o preço de venda dessa empresa? Onde que ela se encaixa, quais são os benefícios que pode ter para essa empresa. Poxa, e se a gente mudar o KNAI dessa empresa? Olha só, essa atividade faz sentido. E se a gente retirar esse KNAI para essa empresa? Entende? Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer no diagnóstico individual, tá? Eu não consigo te dizer, eu queria muito que a gente conseguisse fazer isso, até porque daria muito menos trabalho para a gente, mas precisa ser individual, tá? Não dá para ser genérico nesse momento, porque o teu fornecedor é diferente do fornecedor da Vanessa, é diferente do fornecedor do Roberto, da Mônica, cada um tem um cenário diferenciado, tá bom? Por esse motivo que a gente foi, né, para São Paulo, entendeu, treinou um time aqui dentro mesmo para lidar só com reforma, e é esse time que vai fazer a análise de todas as empresas aí que a gente pegar para analisar, tá bom? Obrigada. De nada. Gente, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Que esse é o objetivo principal. E estamos aqui para apoiar vocês nessa transição. Amanhã o Thiago entra em contato. Quem tiver interesse e achar que faz sentido, a gente vai conseguir fazer um trabalho incrível aí com todos vocês. Tá bom? Um abraço, beijo e até a próxima. Obrigado.
Nada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, boa noite. Boa noite.